Olá, hoje eu vou estar dando uma aulinha bem curta aqui de Química do País 3, abordando o tópico de deslocamento de equilíbrio. A primeira coisa que eu quero falar aqui dentro do deslocamento de equilíbrio é o princípio de Le Chatelier. Basicamente, esse princípio fala que se você tem alguma alteração de um fator externo, seja de temperatura, pressão ou a concentração dos reagentes e produtos, em uma reação que está em equilíbrio químico, você está alterando, ou seja, perturbando esse estado de equilíbrio químico. E lembra que as reações gostam de estar no equilíbrio químico. Basicamente, a tendência delas é de sempre ir para o estado de equilíbrio químico. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que você tem uma reação que está em equilíbrio químico, aí você altera esse equilíbrio por meio de alguma alteração de temperatura, pressão, concentração, mas a reação gosta de estar em equilíbrio, então ela volta ao estado de equilíbrio. E ela volta a esse estado de equilíbrio justamente por meio do deslocamento de equilíbrio. Então, o deslocamento de equilíbrio é nada mais, nada menos que uma tentativa do sistema, do meio reacional, de voltar ao estado de equilíbrio inicial, certo? E quando eu falo de deslocar o equilíbrio, eu estou falando basicamente de aumentar a concentração. Então, por exemplo, se eu falo que o equilíbrio foi deslocado para a direita, quem fica na direita são os produtos. Então, se o equilíbrio foi deslocado para a direita, é porque eu tive um aumento da concentração dos produtos. Agora, se o equilíbrio é deslocado para a esquerda, significa que eu tive um aumento da concentração dos reagentes. Ok? Então, o primeiro modo aqui de alteração do estado de equilíbrio é por meio de alterações na concentração. Se eu tenho um aumento da concentração de algum integrante da reação, eu tenho que o equilíbrio é deslocado para o lado oposto desse determinado integrante. Por exemplo, então, se eu tenho um aumento da concentração de um produto, eu tenho que o equilíbrio vai ser deslocado para o lado oposto, ou seja, para a esquerda, que é o lado dos reagentes. Então, a gente vai ter um aumento da concentração dos reagentes. Por outro lado, se eu tenho uma diminuição da concentração de algum determinado integrante, a gente tem que o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado desse integrante que foi diminuído. E olha como essa relação é bem lógica. Por exemplo, se eu aumento a concentração dos reagentes, para compensar, eu vou ter que aumentar a concentração dos produtos, que é justamente deslocar o equilíbrio para o lado oposto, ou seja, nesse caso, deslocar para a direita, de modo que você vai aumentar a concentração dos produtos, você vai voltar ao estado de equilíbrio inicial. Por outro lado, se eu tenho uma diminuição da concentração do reagente, eu vou ter que deslocar o equilíbrio para a esquerda, ou seja, para o mesmo lado, de modo a aumentar a concentração dos reagentes e voltar ao estado de equilíbrio inicial. Então, essa relação é, de certa forma, bem lógica, certo? Então, aqui na reação de síntese da amônia, a gente tem que o aumento da concentração do N2, que é o gás nitrogênio, vai deslocar o equilíbrio para a direita, ou seja, vai aumentar a concentração dos produtos, nesse caso aqui, da amônia, que é o NH3. Já se eu tiver uma diminuição da concentração do gás nitrogênio, N2, a gente tem que o equilíbrio é deslocado para a esquerda, de modo a aumentar a concentração dos reagentes. Nesse caso aqui, aumenta não só do N2, como também do gás hidrogênio, do H2 aqui, porque ele também é um reagente, certo? Outra alteração possível é na temperatura. Então, se eu tenho um aumento da temperatura, a reação, o equilíbrio da reação, né, é deslocado no sentido endotérmico. Já se eu tenho uma diminuição da temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido exotérmico. Pode não ter ficado tão claro agora, mas olha esse próximo slide aqui. A gente tem a mesma reação de síntese da amônia, e aqui eu representei o ΔH dela. Eu falei que o ΔH é de menos 92 kJ. Quando a gente fala do ΔH, quando a gente dá valores dele, a gente sempre está se referindo ao sentido direto, ou seja, ao sentido convencional, né, que reagente vira produto. Então, nesse caso aqui, o ΔH de menos 92 kJ se refere à reação direta. Então, a reação direta, nesse caso aqui, ela é exotérmica, porque olha aqui, ó, ΔH é negativo. Então, se a reação direta, em que reagente vira produto, é exotérmica, a reação indireta, em que produto vai virar reagente, vai ser endotérmica, com um ΔH de mais 92 kJ para a reação inversa. Então, a gente tem aqui representado esses sentidos, o sentido direto é exotérmico e o sentido indireto é endotérmico. Então, se eu tenho um aumento da temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio, nesse caso aqui, para a esquerda, ou seja, no sentido endotérmico, de modo a aumentar a concentração dos reagentes. Já se eu tiver uma diminuição da temperatura, eu desloco o equilíbrio para a direita, ou seja, no sentido exotérmico. E uma última representação que eu coloquei ainda no tópico de alteração na temperatura é que a gente pode falar o ΔH de uma determinada reação, caracterizar ele por meio da representação do calor na reação. Então, nesse caso aqui da reação de cima, o calor está representado no lado dos produtos. Então, o calor é basicamente uma coisa que está sendo liberada, uma coisa que está sendo
formada, uma coisa que está sendo justamente mandada para fora pelo sistema. Então, nesse caso aqui, uma reação que libera calor é uma reação exotérmica. Então, o sentido direto dessa reação aqui de cima é exotérmico. Já na reação de baixo, o calor é uma coisa que está sendo consumida, é uma coisa que é necessária para a reação ocorrer. Então, nesse caso aqui, a reação direta vai ser endotérmica, porque justamente o calor é uma coisa necessária, uma coisa que está sendo consumida para a reação acontecer, certo? E o último tópico aqui é de alteração na pressão, certo? Se eu tenho um aumento da pressão, eu tenho que o equilíbrio é deslocado no sentido do lado que tem o menor número de mols gasosos. Já se eu tenho uma diminuição da pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido do lado, né, que tem o maior número de mols gasosos. Então, por exemplo, aqui na mesma reação de síntese da amônia, a gente tem que o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio para qual lado? Ó, vamos analisar. Aqui no lado dos produtos, a gente tem 2 mols gasosos, né? Que são os 2 mols de NH3. Já no lado dos reagentes, a gente tem 4 mols gasosos. O mol de N2 e 3 mols de H2. Então, o aumento da pressão, nesse caso, vai deslocar o equilíbrio para a direita, ou seja, para o lado que tem o menor número de mols gasosos. Que os produtos aqui têm 2 mols, enquanto os reagentes têm 4 mols. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Já uma diminuição da pressão vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, porque ele é o lado que tem o maior número de mols gasosos. E nessa reação aqui, o aumento da pressão basicamente não desloca o equilíbrio para lado algum. Porque lembra que eu falei para vocês que são mols gasosos? Se a gente seguir essa regra à risca aqui, a gente tem que ambos os lados têm 0 mols gasosos. Se você ver aqui, o lado dos reagentes tem 0 mols gasosos e aqui também tem 0 mols gasosos no lado dos produtos. Então, aumenta a pressão, não desloca para nenhum lado, porque não tem um lado que tem mais mols gasosos e não tem um lado que tem menos mols gasosos. O número de mols gasosos em ambos os lados, nesse caso, é igual, certo? Então, aumenta a pressão, não interfere no equilíbrio químico. E, por fim, a gente tem a adição de um catalisador. Gente, a adição de um catalisador jamais desloca o equilíbrio. E, de certa forma, isso é bem lógico, porque o catalisador, se parar para pensar, ele aumenta a velocidade da reação direta, mas, ao mesmo tempo, ele aumenta a velocidade da reação indireta. Então, acaba que compensa e o equilíbrio não é deslocado para lado algum. Então, em relação ao deslocamento de equilíbrio, era basicamente isso que eu tinha para abordar com vocês. Obrigado.